E falando em INSS, quinta-feira é dia de seu direito aqui no Balanço Geral. O tema de hoje é pensão por morte. Está com a gente aqui ao vivo. Vou entrevistar agora a advogada previdenciária Luciana Cabral Medeiros. Doutora Luciana, tudo certinho? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Bem-vinda novamente aqui ao nosso BG. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre pensão por morte. Sempre a dúvida é quem tem direito, como é que funciona, pensão por morte. Sim. Tem mudado alguma coisa? Mudou depois da reforma, doutora? Mudou. A reforma trouxe muito impacto para o benefício de pensão por morte. Foi um dos mais impactados. A pensão ela é devida para o conjunto de dependentes, do segurado que faleceu. Tem que comprovar o evento óbito, que pode ser, a morte pode ser real ou presumida. Quando é presumida, ela tem que ser declarada por um juiz, a declaração de ausência, e nesses casos os dependentes também têm direito. O segurado falecido, ele tem que ostentar a qualidade de segurado no momento do óbito, e o dependente vai ter que comprovar isso para a Previdência. E o dependente vai ter que comprovar que é dependente, Ele tem que mostrar a sua relação com o dependente, o segurado falecido em decorrência do óbito. E como é que faz todas essas comprovações? Aí que está o detalhe, Aí que está o detalhe. Muitas vezes o INSS trava essa pensão por morte, Sim. doutora? Como é que faz? Antes de falar um pouquinho da comprovação, é importante mencionar que esses dependentes eles estão em 3 classes e elas se excluem. Então, o dependente de primeira classe, que é aquela composta por mais pessoas, ele tem que comprovar o seu vínculo, mas ele vai concorrer também em igualdade com outras pessoas, que no caso é o cônjuge, o companheiro ou a companheira, o filho menor de 21 anos de idade, o menor tutelado, o enteado, e nesse caso também entra agora com a reforma os ex-cônjuges, aqueles que estão divorciados, que estão separados de fato ou judicialmente e que comprovarem que tinham dependência econômica daquela pessoa que faleceu, ela também vai concorrer em igualdade para receber a pensão por morte. Quando cessa os dependentes dessa primeira classe, se não existe nenhum deles, a gente passa a analisar o da segunda, que são os pais, e depois o da terceira, que são os irmãos. Só que no caso dos pais e dos irmãos também tem que comprovar a dependência econômica, tem que provar que dependia economicamente daquele segurado que faleceu. E sobre essas provas todas aí, doutora? Então, primeiro de tudo, certidão de óbito, mostrar que aquela pessoa faleceu. Depois, os documentos pessoais do segurado que faleceu e a carteira de trabalho, para principalmente comprovar ou que ele era aposentado ou que ele estava com qualidade de segurado no momento do óbito, que isso é o mais importante e o mais difícil de se fazer. E no caso dos demais dependentes, os filhos vão apresentar a certidão de nascimento, o cônjuge a certidão de casamento, e aí os companheiros têm que trazer documentos que evidenciem aquela união estável. Comprovar que convivia com aquela pessoa no momento do óbito. Tem perguntas aqui para a doutora Luciana, vamos ver aqui juntos. Doutora Carla está nos assistindo aí, meu filho faleceu, já entrou com pedido de pensão, mas a justiça negou o pedido. Então agora qual é o caminho aí para esse pedido de pensão por morte? Eu não sei dizer se o processo dela já acabou, porque quando acaba o processo ele transita em julgado. Teria que analisar em que ponto que está o processo e o porquê dessa negativa, se há possibilidade ou não de fazer um novo pedido. Mas se o INSS diz que não, dá para entrar na justiça e requerer? Sim, requerer judicialmente, sem dúvida. É possível, então ela pode procurar, quem sabe, o advogado de confiança e buscar um encaminhamento. Vamos ver mais uma pergunta aqui, Noêmia Cunha, boa tarde, minha sogra ficou viúva dia 18 de dezembro do ano passado. Ela não recebeu nada de pensão por morte do sogro, diz o INSS que ela não tem direito. Estavam casados 60 anos, E aí? Como é que não tem direito, doutora? Direito, se ela estiver casada com certidão de casamento, ela tem, O que tem que ver o que o INSS está alegando. Eu orientaria ela a procurar um advogado especialista na área, porque essa questão de 60 anos casados, às vezes as pessoas estão juntas, convivem em união estável e não tem documentação necessária para comprovar essa união. Uma testemunha não serve? Foto, as fotos de 60 anos não servem de prova? As fotos sim, só que com o advento da nova reforma, Rodrigo, tem alguns detalhes que têm que ser analisados. Por exemplo, a reforma hoje para o viúvo e para a viúva e para os companheiros, ela parte de um período de 4 meses.
tá? Se aquela pessoa que faleceu, ela, no caso, ela já está há mais de 2 anos, ela tem que comprovar que estava há mais de 2 anos com a pessoa, convivendo com ela, seja em união estável ou em casamento, e tem que comprovar que a pessoa que faleceu, ela verteu mais de 18 contribuições. A partir disso é que vai se analisar a duração desse benefício, que tem uma tabela através da faixa etária das pessoas que são dependentes. Não é vitalícia a pensão por morte? Não, somente para quem tem o dependente que tem mais de 45 anos. Muito bem, tem mais perguntas aqui. Vamos ver, ó. Walter, como consultar o valor que vai receber a pensão por morte? Como é que faz isso? Isso teria que ver no site do INSS ou solicitar para que algum advogado faça o cálculo. Porque no caso do segurado que faleceu, que era aposentado, essa aposentadoria vai se reverter em pensão na alíquota de 50% mais 10% por dependente. Se foi só a viúva que ficou como dependente, então ela vai receber 60% do valor que recebia de aposentadoria. No caso de pessoas que não eram aposentadas, vai se fazer o cálculo da aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data do óbito e a partir disso é que vão se aplicar os coeficientes de pensão. Conta a aposentadoria por invalidez, então, para quem não é aposentado. Uhum. Luciana Cabral Medeiros, advogada previdenciária, com a gente aqui ao vivo no Seu Direito. Quinta-feira que vem tem mais Seu Direito aqui no Balanço Geral. Doutora, agradeço. Né? Tá convidado para uma próxima retornar aqui.